Vamos falar sobre uma das jornadas mais profundas e desafiadoras que um ser humano pode empreender. O processo de se desapegar emocionalmente de alguém que deixou uma marca indelével em sua vida. Não é uma tarefa simples. É um desafio monumental que testa a essência da nossa resiliência e da nossa autocompreensão. No conteúdo a seguir, você descobrirá lições profundas, práticas e transformadoras elaboradas para guiá-lo pelo delicado processo de romper os laços emocionais que o prendem ao sofrimento. Não se trata de construir muros ou se tornar frio. Trata-se de se libertar sem perder sua essência essencial, sua dignidade inerente ou, principalmente, sua capacidade ilimitada de amar. Este é um caminho para resgatar sua paz. Vamos começar. A 7ª lição. Aceite o que está além do seu controle. O grande imperador romano e filósofo estoico, Marco Aurélio, nos presenteou com um ensinamento que parece enganosamente simples à primeira vista, mas que guarda uma profundidade impressionante, quase avassaladora. Ele disse: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Esta lição única e poderosa constitui a base fundamental, o próprio fundamento de todo o processo de desapego emocional. É aqui que tudo realmente começa, e é também o ponto exato em que tantas pessoas se perdem e ficam presas na própria dor. Quando alguém que você ama profundamente não o ama mais. Quando alguém em quem você confiava implicitamente trai essa confiança. Quando alguém que lhe prometeu o mundo toma a decisão consciente de ir embora. Você deve, antes de tudo, praticar a aceitação. As ações, os sentimentos e as escolhas dessa pessoa, tudo isso não está mais sob sua esfera de controle. Você não pode forçar outra pessoa a ficar. Você não pode obrigar alguém a valorizá-lo. Você não pode controlar de forma alguma os sentimentos que residem no coração de outro ser humano. O estoicismo nos faz um convite poderoso: concentrar nossa energia exclusivamente naquilo que está realmente em nossas mãos. Nossos próprios pensamentos, nossas próprias ações e nossas próprias reações aos acontecimentos da vida. É como ser o capitão de um pequeno barco, apanhado no meio de uma tempestade violenta. Você não pode mudar a direção ou a ferocidade do vento, mas possui o poder absoluto de ajustar as velas do seu próprio barco. O desapego emocional de alguém começa com o reconhecimento corajoso de que uma parte significativa da nossa dor se origina da ilusão de controle. Você sofre porque se apega à crença de que poderia ter feito algo diferente, de que poderia ter impedido essa pessoa de ir embora. Mas será que esse é realmente o caso? Você poderia realmente tê-la impedido? Marco Aurélio frequentemente refletia que o universo é mudança. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Se você continuar a alimentar sua mente incansavelmente com pensamentos de culpa, ressentimento e apego, estará efetivamente se mantendo prisioneiro de uma história que já chegou ao fim. É preciso imensa coragem para aceitar que um ciclo específico chegou ao fim. E é preciso profunda sabedoria para não resistir a esse fim. Cada vez que você permite que sua mente vagueie de volta para a pessoa que partiu, você está reinvestindo essa dor com energia e força renovadas. Mas quando você faz uma pausa consciente, respira fundo e se acalma e diz a si mesmo: "Eu aceito o que não posso mudar", você está dando um salto gigantesco em direção à genuína liberdade emocional. Não se trata de se tornar emocionalmente frio ou distanciado do mundo. Trata-se de se tornar intensamente consciente e autoconsciente. Você não está se distanciando da pessoa em si. Você está se distanciando do mundo. Ideiaque, eles lhe deviam algo. Desde o expectativaque, eles tinham a obrigação de permanecer. Desde o fantasiaque, eles eram a única chave para a sua felicidade. A felicidade, como ensinou Marco Aurélio, é gerada de dentro para fora.
Ela é construída na quietude silenciosa da sua própria mente e pela clareza inabalável dos seus princípios. Pare de resistir à corrente da realidade. Pare de tentar controlar um passado que já foi escrito. Em vez disso, volte seu olhar com serenidade para a única coisa que está verdadeira e inegavelmente em suas mãos: você mesmo. Esta é a primeira e talvez a maior lição. Aceite o que está além do seu controle e você verá o peso das suas emoções começar a se dissipar como a névoa da manhã sob o sol nascente. A sexta lição: desidealize a pessoa. Veja as coisas como elas realmente são. Marco Aurélio tornou habitual escrever uma verdade crua para si mesmo, uma verdade que muitos de nós evitamos confrontar. Ele escreveu: se alguém pecar contra você, olhe primeiro para dentro de si mesmo e veja se você comete os mesmos erros. Mas escondida em suas meditações está uma segunda reflexão, igualmente crucial. Não idolatre, não exagere. Veja a outra pessoa exatamente como ela é, não como você imaginou que ela fosse. Quando nos apegamos emocionalmente a alguém, muitas vezes não estamos nos apegando ao ser humano real e imperfeito que está à nossa frente. Estamos nos apegando a uma imagem idealizada que criamos meticulosamente. Deles. Você vê apenas as qualidades deles. Você se lembra apenas dos momentos doces e ternos. Você inconscientemente ignora os sinais de desrespeito, as faltas de consideração, as palavras que o ferem profundamente. É como um artista pintando um belo retrato e depois se apaixonando pela própria pintura. Você está apaixonado pela sua própria criação, pela sua própria invenção, não pelo verdadeiro tema que está diante de você. É exatamente por isso que o desapego emocional parece tão incrivelmente difícil, porque não estamos abrindo mão de uma pessoa real. Estamos abrindo mão de um sonho, de uma fantasia, de uma esperança que construímos inteiramente por conta própria. Marco Aurélio nos alerta: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Quantas vezes você defendeu essa pessoa, mesmo quando ela não merecia sua defesa? Quantas vezes você justificou atitudes imperdoáveis simplesmente para manter viva a sua bela ilusão? Esse processo não se trata de cultivar ódio ou buscar vingança. Trata-se de buscar a lucidez. Por mais dolorosa que seja, você deve finalmente encarar o que escolheu ignorar. Essa pessoa não era perfeita. Ela cometeu erros na forma como te tratou e talvez nunca tenha lhe dado o que você tão livremente lhe ofereceu. Você criou uma versão deles em sua mente, uma versão dotada de mais amor, mais respeito e mais comprometimento do que a pessoa real jamais possuiu. Mas essa versão pertencia somente a você. O desapego emocional exige um ato brutal de coragem. Encarar a verdade nua e crua, olhar para a realidade nua e crua, sem filtros, e admitir para si mesmo: eu estava enganado, eu me iludi, eu fantasiei. E tudo bem, porque todos nós já fizemos isso em algum momento da vida. É algo profundamente humano. Mas o estoicismo não busca conforto, busca clareza. Marco Aurélio escreveu: se você se sente angustiado por algo externo, não é a coisa em si que o perturba, mas o seu julgamento sobre ela. Se você está sofrendo por causa dessa pessoa, pergunte-se: você está sofrendo por causa do que ela realmente fez ou está sofrendo por causa do que você esperado eles fazerem? Você está sofrendo por causa de quem eles realmente são ou por causa de quem você desejado eles para ser? Essa distinção muda tudo. No momento em que você começa a enxergar a verdade, a ilusão perde seu brilho intenso. A imagem idealizada se desintegra. E em meio aos escombros, você encontrará os primeiros sinais verdadeiros da sua libertação. Você percebe que não perdeu um anjo, perdeu um ser humano imperfeito como todos nós e que talvez, apenas talvez, você mereça mais do que eles foram capazes de dar.
Portanto, desidealize-os. Remova-os do pedestal que você construiu para eles. Olhe para a situação com os olhos de Marco Aurélio, friamente, serenamente e com honestidade inabalável. Esta é a segunda lição. Veja as coisas como elas são. Não como você desejado eles seriam. A quinta lição: não alimente o apego. Corte os laços que você mesmo reforça. Marco Aurélio escreveu uma vez um verso que diz muito mais do que parece à primeira vista. A alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Essa frase revela uma verdade profunda. Tudo em que você pensa constantemente acaba moldando a essência de quem você é. E quando falamos de desapego emocional, essa verdade tem um peso gigantesco. Você já parou para perceber quantas vezes você revive mentalmente aquela última conversa? Quantas vezes você relê mensagens de texto antigas? Quantas vezes você visita, mesmo que apenas mentalmente, o perfil daquela pessoa nas redes sociais? Cada pensamento, cada lembrança, cada olhar é como uma gota de tinta manchando o tecido da sua alma. E você mesmo é quem mergulha repetidamente o pano no mesmo recipiente colorido. Muitas vezes, o apego não diz respeito mais à pessoa em si. Trata-se de algo profundamente enraizado, hábito de pensar neles. Você se acostumou com a presença mental deles e todos os dias, sem nem perceber, reforça esse vínculo invisível. Você pensa neles antes de dormir. Você pensa neles ao acordar. Você pensa neles enquanto ouve uma determinada música. Você pensa neles até mesmo no silêncio. E Marco Aurélio nos alertava: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Como você pode esperar se libertar, se alimenta essa conexão todos os dias? Como pode esperar curar uma ferida se insiste em tocá-la com os dedos da memória? O desapego emocional exige disciplina. Uma disciplina que os estoicos valorizavam acima de tudo. Não se trata de fingir que nada aconteceu. Trata-se de treinar sua mente para parar de procurar por algo que não existe mais. Cada mensagem que você relê te prende. Cada foto que você revisita te prende. Cada pensamento descontrolado te prende. Você precisa fazer um corte preciso, não gradualmente, não hesitantemente, mas com firme determinação. Você precisa criar um ambiente mental onde essa pessoa simplesmente não tenha espaço. E esse ambiente só surge quando você para de regar a planta do apego. Se você quer que o sentimento morra, você precisa parar de alimentá-lo. Pare de verificar como eles estão. Pare de imaginar conversas. Pare de criar hipóteses. É como um vício. Quanto mais você cede a ele, mais dependente você se torna. E quanto mais você resiste, mais livre você se torna. Marco Aurélio disse: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Se esse apego está enfraquecendo você, machucando você, consumindo você, então ele não lhe serve. Você tem o dever moral de livrar sua vida de tudo o que enfraquece sua alma. Isso não é um ato de crueldade, é um ato de autoproteção e profunda sabedoria. Uma mente que deseja paz deve primeiro silenciar os ruídos que ela mesma criou. E com o tempo, você perceberá que o silêncio que antes parecia insuportável é, na verdade, o início da sua verdadeira liberdade. Esta é a terceira lição. Não alimente o apego. Corte os laços que você mesmo reforça. A quarta lição: redirecione sua atenção. O que você cultiva é o que cresce. Em suas meditações solitárias, Marco Aurélio afirmou: a felicidade consiste em fazer o que é natural ao homem, agir com virtude. Mas o que ele realmente quis dizer com isso? Quando você está emocionalmente ligado a alguém que o magoou, que o deixou, ou que não retribuiu seus sentimentos, sua atenção se fixa nesse vazio. Você está efetivamente cultivando o vazio, regando a ausência todos os dias. E assim, a ausência cresce, a dor cresce, o peso cresce,
Tudo porque você está inconscientemente alimentando a escuridão com a própria luz da sua consciência. O estoicismo ensina que você é o jardineiro da sua própria mente e que cada pensamento é uma semente. Se você cultivar memórias, ressentimentos, suposições e anseios, colherá confusão, dor e ansiedade. Mas se você plantar sementes diferentes, sementes de virtude, de propósito, de ação positiva, você muda o jardim inteiro. Você muda o seu mundo. Marco Aurélio também escreveu: a alma se torna aquilo que contempla. O que você tem contemplado? O desapego emocional exige que você mude conscientemente o foco da sua atenção. Não se trata apenas de esquecer, trata-se de ocupar ativamente sua mente com o que realmente importa. Ocupe-a com leitura, estudo, trabalho significativo, exercício físico, meditação, crescimento pessoal, não como uma forma de fuga, mas como uma transformação genuína. A dor da perda é inevitável, mas o sofrimento prolongado costuma ser uma escolha sobre onde você deposita sua preciosa energia. Você precisa decidir conscientemente todos os dias: para onde vou olhar? Olharei para trás, para o passado que me destruiu, ou olharei para o presente que me dá a chance de reconstruir? Os estoicos não eram insensíveis, eram estratégicos. Eles entendiam que a mente precisa de direção. Se você não a direcionar, ela vagará sem rumo. E quando vagueia, quase sempre retorna ao que mais dói. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições e pragas. Mas em meio ao caos, ele encontrou a paz. Como? Voltando sua mente para o que estava ao seu alcance, redirecionando sua atenção para seu dever, para sua honra, para fazer o bem, para viver virtuosamente. Você pode fazer exatamente a mesma coisa. Não é fácil, mas é necessário. Porque cada dia que você escolhe pensar em alguém que não pensa em você, é um dia desperdiçado. E sua vida é curta demais para desperdiçar dias com aqueles que já partiram. Redirecione sua atenção. Não alimente o vazio. Alimente a luz dentro de você. A direção que você dá ao seu olhar será a mesma direção que sua alma trilhará. Esta é a quarta lição. O que cresce é o que você cultiva. Escolha com sabedoria o que você plantará no solo da sua mente. A terceira lição. Reforce sua identidade. Você não é o que perdeu. Marco Aurélio, o imperador e profundo pensador, escreveu: você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Voltamos a essa frase porque, no momento em que alguém parte, leva consigo mais do que apenas a sua presença. Leva consigo expectativas, leva consigo planos. E se você não estiver vigilante, pode levar consigo pedaços da sua própria identidade. É comum, após um rompimento emocional ou uma decepção profunda, sentir uma sensação de vazio, como se algo dentro de você tivesse desaparecido. Mas o estoicismo nos lembra: você não é o que perdeu, você é o que permanece. Sua essência não está nos seus relacionamentos, ela está nos princípios pelos quais você escolhe viver. Está nas atitudes que você repete, nas decisões que você toma quando ninguém está olhando. Marco Aurélio disse que o caráter de um homem se revela pelas coisas que ele evita. E aqui, talvez, seja a hora de evitar algo essencial. Evitar definir sua existência pelo que lhe foi tirado. Você pode ter perdido alguém, mas não perdeu a capacidade de amar. Você não perdeu a dignidade, você não perdeu a capacidade de se reerguer. O estoicismo não nega o sofrimento, ensina que o sofrimento pode ser o próprio fogo que forja um novo você. A dor é inevitável, mas a crise é uma oportunidade, um convite para reconstruir, para lembrar quem você é sem as máscaras do afeto não correspondido. Você não é a rejeição, você não é o abandono. Você não é o silêncio da pessoa que partiu. Você é o que resta quando tudo isso acaba. E o que resta é o que você escolhe fortalecer. Cada dia que passa,
é uma nova chance de se reconstruir, de reforçar sua identidade com base na virtude, nos valores, na clareza. Marco Aurélio não escreveu suas meditações para os outros. Ele as escreveu para si mesmo, para se lembrar todos os dias de quem ele era em meio à dor, ao caos e às perdas. Faça o mesmo, escreva para si mesmo, fale consigo mesmo. Lembre-se de que sua vida não terminou com a ausência daquela pessoa. Pelo contrário, talvez ela esteja apenas agora começando de verdade, sem dependência, sem ilusão, sem medo. A pessoa se foi, mas você permanece. E isso é tudo o que importa agora. Você ficou. Você respira. Você sente e você tem o poder de reconstruir. Portanto, não se defina pelo que perdeu. Reforce, dia após dia, a lembrança da sua essência. Você não é o que lhe foi tirado. Você é o que decide continuar sendo, apesar de tudo. Esta é a quinta lição. Reforce sua identidade porque você não é o que perdeu. Você é o que permanece. A segunda lição. Aceite a impermanência. Tudo o que começa termina. Marco Aurélio repetiu para si mesmo uma verdade dura, mas libertadora. Tudo o que nasce, morre. Tudo o que se transforma, desaparece. Tudo é transitório. Ele era um imperador, tinha poder, soldados, glória. No entanto, refletia diariamente sobre a morte, sobre a mudança, sobre o fim de todas as coisas, porque sabia. A raiz de tanto sofrimento reside na recusa em aceitar o que é natural. E nada é mais natural. Relacionamentos terminam, sentimentos esfriam, pessoas mudam, promessas se quebram. E precisamos aceitar isso não como uma tragédia, mas como parte do fluxo da vida. Você sofre porque queria que fosse eterno. Você esperava que o que começou nunca tivesse fim. Mas essa expectativa não é racional, é emocional, é humana e, de acordo com os estoicos, é também a própria fonte da sua angústia. O apego à permanência é o que nos acorrenta à dor, mas a aceitação da impermanência nos dá asas. Marco Aurélio disse: observe constantemente que tudo é resultado da mudança e acostume-se à ideia de que a natureza adora transformar o que existe. Então, por que você insiste em manter vivo um vínculo que a própria realidade já rompeu? Por que tanta resistência ao que já foi desfeito? É porque você acredita que aceitar o fim invalida o que antes era belo? Isso é uma ilusão. O valor do passado não depende de sua continuidade. Depende do que ele significou naquele tempo, naquele contexto, naquela versão de você. Nada precisa durar para sempre para ter sido real. Nada precisa continuar a ter valido a pena. E é precisamente por essa razão que você pode deixar ir. Aceitar a impermanência não é desistir do amor. É entender que o amor, como tudo o mais, tem seus ciclos. Você não exige que uma flor dure para sempre. Você a admira enquanto ela floresce, e quando ela murcha, você respeita seu processo e segue em frente. Você deve fazer o mesmo com seus sentimentos, com suas conexões, com suas histórias. Não arraste memórias atrás de você como correntes pesadas. Liberte-as. Abrace a mudança como parte do fluxo natural da existência. O estoicismo não nega o valor do que foi, mas nos ensina a deixar ir quando chegar a hora. E a hora chegou. Marco Aurélio sabia que até ele, o imperador de Roma, seria esquecido um dia. Então quem somos nós para pensar que algo em nossas vidas escapará da transitoriedade? Esta é uma das lições mais difíceis, mas também uma das mais libertadoras, porque quando você aceita que tudo termina, você para de resistir. E quando você para de resistir, você finalmente começa a se curar. Esta é a sexta lição. Aceite a impermanência, porque tudo que começa deve um dia terminar. A primeira lição: substitua a expectativa pela realidade. Veja as coisas como elas são, não como você deseja. Marco Aurélio, com sua lucidez fria, porém libertadora, escreveu:
Se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Você se sente preso por alguém. Mas será que está preso pela pessoa real ou pela ideia que criou dela? Quantas vezes você mentalmente retornou ao que poderia ter sido? Quantas vezes você imaginou uma versão da história que existia apenas na sua cabeça? Quantas vezes você distorceu a realidade para continuar acreditando que aquela pessoa era o que você queria ver? Esta é uma armadilha perigosa. Você não está sofrendo pelo que foi. Você está sofrendo pelo que você esperado para ser. E o estoicismo nos ensina: a expectativa é o veneno do presente. É o que impede você de ver as coisas como elas realmente são. Você esperava reciprocidade e não a recebeu. Você esperava comprometimento e encontrava desculpas. Você esperava afeto constante e recebia ausência. E ainda assim, você continua a olhar para essa pessoa com os olhos de alguém que ainda espera algo. Mas Marco Aurélio nos ensinaria: não fantasie sobre o que não é, encare o que é. Encarar o que é dói, mas liberta. É preciso olhar sem o filtro da carência, sem os óculos da ilusão, sem a maquiagem da nostalgia. Veja a pessoa como ela é, com suas ausências, suas falhas, suas inconsistências e, o mais importante, veja o que você tornou-se, insistindo em algo que não era bom para você. Talvez você não esteja mais apegado à pessoa, mas sim à ideia deles. Há uma versão que só existia dentro de você. Há um caráter criado pelo desejo, não pela observação lúcida. O desapego emocional requer esse choque de realidade. E os estoicos não temiam esse choque. Eles o buscavam porque sabiam que somente a verdade pode libertar. Pare de justificar o injustificável. Pare de romantizar o descaso. Pare de proteger alguém que não te protegeu. Substitua suas idealizações pela verdade nua e crua. Vai doer por alguns dias, mas vai te curar para sempre. Você merece enxergar com clareza. Você merece a leveza de não carregar um peso que não é mais real. Você merece sair da prisão que você mesma construiu com os tijolos da expectativa. Marco Aurélio disse: lembre-se de que nada é mais valioso do que viver o momento presente com sobriedade e verdade. Portanto, pare de visitar um futuro que nunca chegou e abandone um passado que só vive na sua fantasia. O que te faz sofrer não é a pessoa, mas o que você imaginou que ela seria. Esta é a 7ª e última lição. Substitua a expectativa pela realidade.